Salve, salve, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Baú do Machado. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo mais uma vez. É, Antes de prosseguir, eu quero dar alguns recadinhos. O primeiro recado é o seguinte: muito obrigado a todo mundo que curtiu, assistiu o meu último vídeo. Teve uma interação legal da galera no campo dos comentários. O vídeo bateu mais de 100 visualizações, então são etapas que a gente vai vencendo, né? Isso mostra que estou no caminho certo e que se eu continuar fazendo esse trabalho, tenho certeza de que o canal vai crescer ainda mais. E com certeza, para que isso também aconteça, eu conto com a ajuda de vocês. Então, novamente, aquele roteiro de sempre, se você curtiu, já deixa aí o joinha. Se você também quiser compartilhar com seus amigos, familiares, comentar aí o que você achou do vídeo, tal, que eu gosto de interagir com vocês, tudo isso vai ajudar o canal também a crescer ainda mais, beleza? Segundo recadinho, antes de prosseguir para o vídeo, eu quero novamente falar um pouquinho do contexto histórico do filme, né? Porque vai ajudar vocês a entender melhor a escolha de personagem e de história e até de local, tá bom? É o seguinte, o filme se passa em 1935, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. A Louisiana está localizada no sul dos Estados Unidos e essa região sul era conhecida, principalmente naquela época, por ser um lugar um pouquinho desagradável para um afro-americano viver. Por que um pouquinho desagradável, né? So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, and if I'm not man enough, then tell me, Tony, what am I? Coisa boba, sabe? O afro-americano naquela época, além de lidar com preconceito, com racismo, ele também tinha que lidar com grupos extremistas, né? Um bem famoso é o KKK, eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu vou levar um strike, né? Como é que é essa diretriz do YouTube em relação a isso, mas você tá ligado qual que é, né? Então, tinha esses grupos extremistas, eles também lidavam com o preconceito e racismo da população em geral. Naquela época o país ainda estava se recuperando da Grande Depressão, então as ofertas de emprego já eram escassas e se um afro-americano conseguia um emprego, era um emprego que pagava menos e que na real era um subemprego, não exigia nenhuma habilidade. E se um branco fosse atrás do mesmo emprego, o branco ganharia mais e, obviamente, teria preferência. E, além de tudo isso, o afro-americano tinha que lidar com a segregação racial com embasamento legal. Naquela época, havia um conjunto de leis chamadas de Leis de Jim Crow. Essas leis estaduais e locais foram criadas após a Guerra Civil e se estenderam até os anos 60. O afro-americano ele tinha dificuldade de ter acesso a certos direitos, como por exemplo o direito a voto. Ele podia votar, só que para votar ele tinha que pagar uma taxa, só que daí explica para mim como é que ele vai pagar uma taxa se ele tinha dificuldade em conseguir um emprego e quando conseguia ganhava bem menos do que um branco. Era proibido o casamento interracial em alguns locais. E, resumindo, o afro-americano não podia frequentar o mesmo espaço que um branco. Então havia assento no ônibus para o afro-americano, escola para o afro-americano. Ele também não tinha acesso aos mesmos hospitais, espaços públicos, enfim. Então, o afro-americano naquela época ele enfrentava pequenas dificuldades assim, para conseguir ter uma vida de qualidade. Ai, cara, obviamente, isso é ironia, né, pessoal? Não vai pensar que eu tô falando sério, tá? Alerta de ironia. Enfim. E então o filme, ele foca num personagem afro-americano, além de outros, né? No estado da Louisiana,
E a escolha do personagem e da história, junto com todo esse contexto, enriquece tremendamente a obra. Let's hell with this guy. He's enormous. Can't be bigger than you. A obra que a gente vai analisar hoje é A Espera de um Milagre, que é baseado no livro de mesmo título, escrito pelo Stephen King. Então, Stephen King, além dos seus livros de terror como Cemitério Maldito e... deixa eu ver o que mais. Nossa, Carrie é bizarra. Carrie Estranho, acho que é Carrie. Enfim, então além de uma série de livros de temática terror, ele fez um livro aí de temática de drama. Tem um pouco de fantasia, mas o foco principal é o drama. E, cara, eu já vou falando. Ele caprichou nesse livro. Eu ainda não li, eu quero ler, mas pelo filme você já sente que o negócio é bom, cara. Temos aí o filme baseado nesse livro, lançado nos anos 2000 pelo estúdio da Warner Bros. Dirigido e roteirizado por Frank Darabont. Só uma curiosidade antes de seguir adiante, o Frank Darabont também dirigiu o filme... Putz, eu esqueci novamente. É o Shawshank Redemption. Putz, espera aí, eu preciso... Dirigiu Um Sonho de Liberdade, que também é um outro filme com essa temática aí de prisão e que também é maravilhoso. Deixa aí no campo de comentários se você quer que eu traga aí uma análise de Um Sonho de Liberdade, beleza? Conta com um elenco bem recheado de atores. Eu vou citar aqui os principais, que são Tom Hanks e o Michael Clarke Duncan. Conta a história de uma prisão localizada no estado da Louisiana, uma prisão estadual, focando no Corredor da Morte, que é aquele espaço onde o preso fica esperando a data da sua execução. O Tom Hanks, ele faz parte do grupo de guardas e um dia eles recebem um preso e eles ficam assustados com esse preso, não só pela natureza do seu crime, que eu não vou contar aqui qual que foi, porque ele impacta, né, nas suas primeiras impressões do personagem do Michael Clarke, mas também assusta a sua presença física. Foi um acerto o diretor ter escolhido esse ator para interpretar o John Coffey, que é o personagem do Michael Clarke, por quê? O Michael Clarke, quando ele estava vivo, felizmente ele já se foi, ele tinha 1,96 m e chegou a pesar 146 quilos. Era 146 quilos de músculo. O cara era um trator, um tanque de guerra. Agora imagina você na situação dos guardas. Você não pode usar uma arma letal assim, sabe? O cara ficou agressivo, tame, tiro. Não, você tem que agir de acordo com certas regras para que a lei seja feita, entendeu? Então, você tem que conter o preso agressivo usando de força física ou de outras armas não letais, digamos, né? Agora imagina você tentar conter fisicamente um cara de 1,96 m pesando 146 quilos de músculos, acusado de um crime dantesco. É pra sentar e chorar, né, amiguinho e amiguinha? Pois é, essa era a situação dos nossos guardas. E já vou comentar aqui, o diretor conseguiu mostrar pra gente, a princípio, no começo do filme, essa apreensão, entendeu? Eu quero comentar uma cena aqui rapidinha, que é o seguinte. Quando o John vai chegar na prisão, os guardas olham assim pela janelinha, olham de longe e eles veem o carro chegando. O carro, cara, tá, como eles comentam, andando no eixo. Então, digamos assim, seria a altura da suspensão do carro. A suspensão tava aqui, meu. E aí, chegando o carro, aí você pensa, caraca, tem o quê aí? Tem uns 6 caras dentro desse carro.
E aí, quando sai o primeiro guarda, que eu acho que é o Percy, e depois sai o John, o carro faz assim, tá. Aí você olha para aquele rapazinho pequeno que tava fazendo um carro andar quase no eixo. Você pensa, tô fudido, mano, como é que eu vou lidar com esse cara? E o filme passa bem essa impressão, sabe, essa energia, os olhares dos atores, né, foi muito legal. Então, prosseguindo, o John chega, né, na cadeia, e tal, e é em cima de toda essa interação, né, esse espaço que o nosso filme se passa, né. Aqui nesse vídeo eu quero analisar 2 coisas. Como é que o diretor conseguiu trabalhar esse filme baseado num livro, né, como é que ele conseguiu transformar uma obra escrita numa obra visual e a mensagem do filme, porque é uma mensagem que é forte e que vale a pena ser discutida aqui, tá bom? Yes, boss. I can talk. Primeiro eu quero comentar como o diretor conseguiu transformar essa obra escrita numa obra visual. O diretor, ele acertou, assim, tudo, na minha opinião. Just Desde roteiro, ele conseguiu dar uma dinâmica boa para a obra. Então, o ritmo ficou, na minha opinião, perfeito. É um filme longo, ele tem 3 horas, só que assim, não são 3 horas maçantes que você passa assim, agoniado, querendo que acabe, por favor. Não, são 3 horas que passam assim. Você até pensa, poxa, já? Será que não podia ter um pouquinho mais, uma meia horinha a mais? Então, sabe, ele fez um trabalho impecável. O Frank Darabont, ele é um ótimo diretor. É, questão de escolha de atores, para mim, ele acertou em cheio junto com a sua equipe aí de recrutamento. Eu quero dar uma ênfase ao John Coffey, né, por Michael Clarke Duncan. É um ator perfeito pro papel do John Coffey. Ele nasceu para esse personagem, porque, como havia dito, o Michael, ele tem uma presença física muito forte. E essa presença, ela destoa totalmente da personalidade e da bondade do John. Que eu tô falando aqui que ele é bom não é um spoiler, tá? Isso daí já tem no trailer e na sinopse, tá? Do filme. Então você olha aquele afro-americano imenso, acusado de um crime hediondo, você pensa, esse cara é a máquina de matar. Eu tô lascado, hein? Tem que lidar com um rapaz desse. Só que daí, nos primeiros minutos de interação, ele olha pra você e fala: Do you leave the light on after bedtime? Because I get a little scared in the dark sometimes. If it's a strange place. imagina um Michael Clarke Duncan com 1,96 m, 146 quilos, falando pra você: deixa a luz acesa, eu tenho medo do escuro. Você pensa, poxa, esse cara tá me tirando, ele vai me zoar, eu não sei. Mas aí, com o decorrer da história, você vai descobrindo que não, que ele só é alguém bom. E usar o Michael Clarke para interpretar esse personagem bom, que tem poderes milagrosos, também não é spoiler, você vai ver na sinopse, tem poderes milagrosos, é um impacto visual, assim, fortíssimo e que foi muito bem acertado, cara, muito bem. E sobre o Tom Hanks, né, o Tom Hanks, ele interpreta bem aí qualquer personagem que ele quiser, é um tremendo ator completo. E mas eu também quero dar uma ênfase a outros 2 atores que esta foi uma escolha muito acertada. O primeiro é o Doug Hutchinson, que interpreta o Percy Wetmore, que é um dos guardas, né.
Esse guarda, digamos que ele é o que destoa do grupo. É o seguinte, eles têm uma diretriz nesse corredor da morte. Vamos deixar os presos calmos. Eles já estão sob pressão. Então, não vamos maltratar, não vamos desrespeitar, só vamos reagir com brutalidade. Se eles agirem com brutalidade com a gente. E aí entra o Percy. O Percy é o. Tem uma. Tem um negócio de RPG que tipo assim, ele é como se fosse a sua aura no RPG. Aí tem uma aura lá no RPG que é o Chaotic Evil, é o maldoso caótico. O Percy é o Chaotic Evil. Então ele é totalmente não só pirado, mas malévolo. E o ator escolhido para interpretar esse cara foi perfeito. Doug Hutchison também nasceu para esse papel do Percy. Você pega ranço dele, entendeu? E o outro é o Sam Rockwell, que interpretou o Wild Bill. Ele aparece um pouco, mas ele brilha. Ele também entrega aquele personagem Chaotic Evil. Ele é um dos presos, né? E ele é o preso, assim, como um dos guardas dizem, né? Garoto problema. Só que ele não é só um garoto problema. Ele é um grandíssimo filho da. Ele comete os tipos de crimes que você olha e pensa: poxa, tinha que pegar esse cara, hum, entendeu? Mandar ele pro além, trazer de volta, mandar de novo, trazer de volta, dar uns tapas na cara dele e depois enviar pra viagem final, entendeu? E você também fica com esse desejo, essa raiva com a entrega do ator. Então, tudo muito bem trabalhado, escolha de atores, parte técnicas, câmeras, até o uso da câmera lenta é bem feito e, na minha opinião, é um pouco complicado você fazer um take de câmera lenta bem feito, o Zack Snyder que eu diga, né? Figurino, ambientação, você sabe, aquela parte do cenário te convence que é um filme passado nos anos 30. Então, o Frank Darabont tá de parabéns. Ele caprichou no, no filme, conseguiu dar uma boa visão dele da obra. E aqui eu já quero até dar a nota do filme. O filme merece, obviamente, uma nota 10, porque é uma obra-prima, é fantástico. Eu chorei 3 vezes assistindo esse filme, eu já tinha assistido. E é aquele tipo de filme que você assiste uma vez, você chora. Você assiste a segunda, você chora. Se você assistir a 10ª vez, você vai chorar. Your name is John Coffey. Yes, sir, boss. Like to drink, only not spelled the same. Vamos agora então dar aquele foco aí na história, né? Como eu já havia dito um pouco na introdução, né, no começo do vídeo, conta a história do John Coffey e tal, um afro-americano que tá numa cadeia estadual do estado da Louisiana. Ele foi condenado por um crime hediondo, assim, brutal, e ele tá naquele espaço junto com outras pessoas violentas e ele tem poderes milagrosos, né? Na sinopse ele fala, né, poderes mágicos ou milagrosos, enfim, são poderes milagrosos. Então, você tem um afro-americano num estado, eu até me emociono um pouco quando eu lembro, em estado sulista, né? E com todo esse racismo e preconceito em relação ao afro-americano, aí você pensa, cara, quantas pessoas será que já não foram injustamente condenadas, inocentes afro-americanos naquela época? Quantos não foram condenados e enviados à prisão? Perderam aí 30, 60 anos da sua vida na cadeia, ou até mesmo a própria vida no corredor da morte de maneira injusta. E nada causa mais
impacto na demonstração dessa injustiça do que essa história, a escolha do personagem e o local. Como é que um cara com poderes divinos, um milagre de Deus, como o próprio o Tom Hanks fala durante o filme, como é que ele foi condenado? Como é que ele foi parar ali? O próprio Tom Hanks fala: como é que eu vou chegar diante de Deus e falar que eu matei um dos seus milagres porque era o meu trabalho? Então pensa, quantos milagres de Deus, porque você tem a visão de que a vida em si é um milagre, né? O milagre da vida. Então quantos milagres de Deus foram condenados à prisão de maneira injusta, perderam as suas vidas? Então, o Stephen King, ele conseguiu criar uma história que te leva a essa reflexão. E ele também faz a escolha dos milagres com um cuidado, sim, impecável. Dois milagres que o John tenta fazer são milagres que ele próprio diz: eu tentei reverter. Então você tem um John, um afro-americano tentando reverter, através de seus milagres, uma maldade causada por homens brancos. Também te leva à reflexão, né? Será que o negro, o afro-americano, ele é o vilão? Será que ele é um vilão só por causa da cor da sua pele? Será que o branco também não consegue ser um vilão assim, tão pior quanto um afro-americano? Será que ele é puro mesmo? Porque você tem essa visão desses grupos extremistas, né, da raça pura, o branco é pureza. Será mesmo? Então, o Stephen King, ele consegue passar tudo isso, todas essas reflexões com a história que ele criou. E o diretor também contribui muito com isso, com o impacto visual, com a escolha dos atores, né? A cena que eles mostram o Wild Bill cometendo seus crimes é pesado, cara. Você chora um pouco também. E o Tom Hanks, ele entrega também essa energia que a gente está sentindo. Tanto que depois que o Tom Hanks descobre a verdade do crime cometido por John, supostamente cometido por John Coffey, ele pensa, cara, acho que foi a primeira vez que eu me senti próximo do inferno. Então, um inferno causado por um homem branco. E do outro lado você tem o homem negro, que é o milagre de Deus. Stephen King, obviamente, quis passar todos esses recados, né, de a não lógica do preconceito, como um preconceito racial, uma coisa tremendamente absurda. E quantas injustiças será que já não foram cometidas aí só por causa da cor da pele da pessoa? E é uma história que passa realmente isso, te leva a essa reflexão e que te impacta, te emociona. Só de lembrar, eu já tá me controlando aqui pra não chorar, porque é uma história triste. É bonita e triste, porque é bonita por causa do John, é triste por causa de tudo que acontece com ele. Ela tem um equilíbrio perfeito. Equilíbrio perfeito de momentos tristes, de momentos felizes. No meu último vídeo eu coloquei aqui uma cena desse filme, que é o do John assistindo ao filme O Pecolino, com o Fred Astaire. E, poxa, tá lá, né, o John, ele tá preso. Aí o Tom Hanks, junto com os outros guardas, chega e fala: John, o que a gente pode fazer por você, cara? Fala pra mim. Tem alguma coisa aí que você quer fazer que você nunca fez? Aí o John fala:
Eu nunca assisti a um filme. E aí põe ele lá pra assistir o Pecolino. Aí ele olha com aquele olhar maravilhado e comenta: são anjos. Olha, mas são anjos. Então tem esses momentos felizes, momentos bonitos, tem os momentos tristes. Então tem todo esse equilíbrio. O Stephen King com certeza caprichou nesse livro. Tinha como fonte para criar essa história, todo esse contexto histórico, né? Tanto que tem até não sei se é bem um boato, mas pode ter sido aí uma inspiração para ele. E nos anos 40, eu não vou lembrar agora, acho que foi no Alabama, estado da Alabama. Teve um menino negro de 14 anos que ele foi acusado pelo assassinato de 2 meninas brancas. E no filme o John é acusado também pelo assassinato de 2 meninas brancas. E esse garoto de 14 anos, pelo que eu lembro, ele foi o cidadão mais novo da história dos Estados Unidos até então a ser condenado ao corredor da morte. E anos depois, aqui já nos anos 2000, teve uma reabertura desse caso, tal, e ele foi inocentado porque ele foi privado de seus direitos. É uma fonte, né? Ele usou, provavelmente deve ter usado essa história como uma fonte. E é isso. Que é um filme que tem essa mensagem forte sobre preconceito, sobre vítimas, sobre injustiça, e é uma história maravilhosa que consegue passar tudo isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, novamente, deixa o joinha, compartilha aí com seus amigos, familiares, comenta aí o que você achou da minha análise, comenta aí se você quer que eu fale sobre o Shawshank Redemption, né, com o Sonho de Liberdade aí. Quem sabe aí o próximo vídeo já vou outro filme em mente, mas quem sabe pode ser esse. E é isso, um filme vai levando a outro, tá bom? Grande abraço. Espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, abençoada e tchau.